Oi, galera, agora a gente vai de matemática. Vocês já abriram o livrinho de matemática de vocês lá na página 108 e 109, onde está falando adição e subtração com números naturais. Hoje a gente vai aprender o que é comprar à vista. É que quando eu vou na loja, eu vou comprar um negócio à vista, eu tenho que pagar na hora o valor total. Quando eu vou comprar alguma coisa muito cara e eu quero parcelar, vamos supor que eu vou parcelar em 5 vezes, eu vou pagar 5 prestações. Eu quero parcelar em 9 vezes, eu vou pagar 9 prestações. Então, olha o que está pedindo ali. Fogão de R$ 920 por R$ 800 à vista. Então, se comprar à vista, é um valor. Olha só. E daí está falando assim, ou 10 parcelas de R$ 80. Para mim saber qual é o valor que vai dar 10 parcelas de R$ 80, eu vou ter que fazer 80 vezes 10. Deve já montar essa continha ali do lado. Daí na outra página está falando assim, máquina de lavar de R$ 1.800 por R$ 1.750 à vista, ou 10 parcelas de R$ 180. Deve você já fazer 180 vezes 10 ali do ladinho. E depois refrigerador de R$ 2.830 por R$ 2.560 à vista, ou 10 parcelas de R$ 320. Daí vocês também vão montar a continha, 320 vezes 10, para saber quanto que vai sair. Combinado? Então, comprar alguma coisa à vista é a gente já pagar na hora que a gente compra. E parcelar é a gente passar o cartão, ou fazer boleto, crediário, de alguma coisa que a gente vai pagar em alguns meses. Olha o que está falando ali em cima. Calcule os preços a prazo de cada produto. O preço a prazo é o valor da parcela, que eu já pedi para vocês estarem fazendo. Então, não precisa anotar nada no número 1, somente deixem as continhas ali do lado. E depois, em que situação você acha que vale a pena comprar à vista? Em qual daquelas ali vocês acham que vale a pena comprar à vista? Que o valor é menor do que se eu comprar parcelado. Porque às vezes, quando a gente compra parcelado, o valor aumenta muito. Então, compensa mais a gente comprar à vista, porque daí a gente vai estar pagando menos. Combinado? Agora vocês vão abrir o livrinho. Lá na página 110 e 111, onde está falando revendo as ideias associadas à adição, juntar e acrescentar. Daí na número 1 está falando assim, Zeca precisa trocar os móveis do quarto. E, pesquisando pela internet, encontrou as seguintes ofertas. Guarda-roupa 4 portas de R$ 790 por R$ 560 à vista. Ou 10 parcelas de R$ 56. Vocês vão fazer a continha. 56 vezes 10 ali do lado pequenininho. Daí depois, cama de casal, R$ 655 por R$ 432 à vista, ou 10 parcelas de R$ 55. Daí vocês também vão fazer a continha, 55 vezes 10, para depois a gente comparar o resultado. Então, olha o que ele está falando ali. Aproximadamente, quanto será que eu vou gastar nessa compra se eu pagar à vista? Se ele pagar à vista, quanto que ele vai gastar? Ele quer saber. Daí vocês vão fazer mais uma continha. Os números ali à vista, qual é? Vão olhar, vão ver e vão fazer a continha. Daí depois, olha ali embaixo que está falando. Vamos ajudar Zeca a tirar essa dúvida, fazendo uma estimativa do total. Para isso, vamos arredondar os valores para a centena exata mais próxima. Lembra a centena exata mais próxima? Ali, 560, qual que é a mais próxima? Daí ali, 432, qual que é a mais próxima? Qual que é? Será? Ali de 560, ele vai chegar primeiro no 500 ou primeiro no 600? O 432 vai chegar primeiro aonde? No 400 ou no 500? Aonde que chega primeiro? Pensem. Daí depois ali na letrinha tá falando assim, calcule a soma aproximada. Então, vocês vão pegar a centena mais próxima de 560, anota ali, depois a centena mais próxima de 432, anota ali, e ver qual é o valor que vai dar. Bem tranquilo. Depois, lá na página 111, tá falando assim, número 2. Vamos utilizar diferentes estratégias para calcular quanto Zeca vai gastar pagando à vista na compra dos produtos que pesquisou na internet. Primeira maneira, utilizando material dourado para representar o cálculo 560 mais 432. Então, observem ali como é que ela está fazendo para somar 560 mais 432, que ela está usando material dourado. Cada barrinha tem 100, cada palitinho daquele mais compridinho tem 10 e cada pontinho daquele sozinho tem 1. A gente já trabalhou em sala, material dourado, vocês já fizeram uma atividade, então vocês já estão por dentro de como que funciona o material dourado.
Então, olha só o que está pedindo ali embaixo. Para fazer esse cálculo, nós utilizamos quantas placas? Vocês vão contar quantas placas tem ao total ali naquele balãozinho. Depois, quantas barrinhas? Barrinha é aquele que tem 10 em 10. Quantas barrinhas eles utilizaram? E depois, quantos cubinhos? Cubinhos são os pequenininhos. Quantos que eles utilizaram? Somando todos que estão ali. Daí depois, então, qual é a soma? Daí vocês vão ter que fazer aquela conta. 560 mais 432. Pode fazer em pezinho ali do lado. Quem já souber o resultado, somente volta o resultado ali. E a segunda maneira, olha só, decompondo as parcelas. Ali ele decompôs a parcela. Observem ali como é que ele decompôs a parcela. Viram? E daí depois vocês vão somar e botar o resultado ali. E depois, terceira parcela, usando o quadro de ordem. Olha ali como é que ele usou o quadro de ordem. Estão vendo? Daí, olha só. Como você pode ver, existem diferentes maneiras de adicionar 560 a 432. Qual delas você prefere? Ali ele trouxe 3 maneiras diferentes da gente estar somando aquele número. Usando material dourado, decompondo ou usando aquela continha que a gente conhece, que a gente mais utiliza em sala. Qual das 3 vocês preferem? Você já anota ali. Primeira maneira, segunda maneira ou terceira maneira. Daí depois a número 3 está falando assim. Calcule a adição 3.200 mais 4.021 utilizando a estratégia que preferir. Então, a estratégia que vocês anotaram ali naquele pontinho vai ser a que vocês vão utilizar para estar montando essa conta. É utilizando material dourado? É decompondo? É montando a continha? Façam ali da maneira que vocês acharam mais fácil, que vocês botaram ali no pontinho. Até agora bem fácil, né? Daí agora, lá na página 112, tá falando assim, informação por toda a parte. Ali em cima vocês têm uma imagem interpretando uma tabela. O clube do bairro está escolhendo o capitão do time de futebol. Todos os associados votaram e não houve votos nulos nem branco. Observe na tabela a quantidade de votos recebidos pelos 2 candidatos. Olha ali tem quanto que Zeca recebeu e quanto Marcão recebeu e está pedindo o total. Como é que eu faço para saber o total de votos? Eu vou somar. Daí depois ali está pedindo assim na letra B. Antes de calcular o total de votantes, Luísa fez esse cálculo. 1.400 mais 2.000. Você sabe dizer o que ele representa? O que representa aquela conta ali? Ela arredondou? E agora? Acho que sim, né? Mas por que ela arredondou? Para ficar mais fácil? O que vocês acham? Vocês vão estar escrevendo. Vocês vão ver que arredondou observando ali, porque ele era 1.350. O 1.350 é mais fácil chegar onde? No 1.300 ou no 1.400? Lembra que quando é 500, quando é 50, quando é 5, a gente que escolhe se quer arredondar para cima ou se quer arredondar para baixo. E o 2030 é mais fácil chegar onde? É mais fácil chegar lá no 2.000 ou lá no 3.000? Vocês vão estar anotando. Letrinha C, o que indicam esses outros cálculos? Ali vocês vão ter que fazer aquelas continhas e depois mostrar o que significa. Qual daqueles ali vai ser o resultado dos votos do Zeca e qual daquele ali vai ser o resultado do voto do Marcão. Daí façam a conta para vocês verem. Daí escreve do lado, voto do Zeca, voto do Marcão, na continha que deu o resultado correto, igual o da tabelinha ali em cima. Combinado? Da última página de matemática do livro grande, porque tem lição ainda, lá na página 113, vamos estimar. Faça uma estimativa das somas arredondando as parcelas para a centena exata mais próxima. Ali vocês têm 378 mais 634. Vocês vão ter que primeiro botar ali naquela linha a centena exata mais próxima. Qual é a centena exata mais próxima de 378? 400, 300? Anota. De 634, qual que é mais próxima? 600? Qual que é mais próxima? 700? Vai botar ali e depois vai somar. Igual a de baixo. 821 mais 196. Bota a dezena inteira das duas, depois soma ali na linha. Daí na letra B, tá falando assim. Orlando, o dono de uma lanchonete, estimou as vendas das 2 primeiras semanas do mês. Que bom! Vende cerca de 3.500 lanches em 2 semanas. Lanches vendidos primeira semana
e segunda semana. Daí, olha só, usando uma calculadora, Orlando calculou a soma de 1.335 mais 2.143 e obteve 3.878. Mas ele cometeu um engano. Faça as contas e descubra o valor correto dessa soma. Vocês vão ter que fazer a soma e botar ali naquela linha o resultado correto. Então, façam a conta ali em pezinha do ladinho, não tem problema, e botem o resultado correto ali na linha. Prestem atenção, vira ali que na dele, ele errou, né? E depois ali embaixo está falando assim, na sua opinião, Orlando percebeu logo o engano cometido? Por quê? Vocês acham que ele percebeu que ele errou? Que ele não percebeu? O que vocês acham? Vocês vão anotar. A atividade está bem tranquila, bem fácil, continhas, matemática, centena, exata, mais próxima, tudo assuntos que a gente já estudou.